O último dos espíritos. Lentamente, solenemente e silenciosamente, o fantasma se aproximou. Quando chegou bem perto, Scrooge se ajoelhou, pois através da mesma bruma pela qual esse espírito se movia, ele parecia espalhar escuridão e mistério. O espírito estava envolto em uma capa preta, que escondia sua cabeça, seu rosto, sua forma e não deixava nada visível, exceto uma das mãos estendida. Mas, além disso, era difícil perceber sua figura da noite e separá-la da escuridão que a rodeava. Scrooge sentiu que o espírito era alto e majestoso quando ficou ao lado dele, e sua presença misteriosa o encheu de um solene pavor. Ele não distinguiu mais nada, pois o espírito não falava e nem se movia. Estou na presença do fantasma do Natal futuro? Scrooge perguntou. O espírito não respondeu, mas apontou para a frente com a mão. Você está prestes a me mostrar as sombras das coisas que não aconteceram, mas que acontecerão no tempo diante de nós. Scrooge prosseguiu. É isso, espírito. A porção superior da capa se contraiu por um instante pela aproximação de suas dobras, como se o espírito estivesse inclinado a cabeça. Essa foi a única resposta que ele recebeu. Embora já estivesse bem acostumado com a companhia fantasmagórica nessa época, Scrooge temia tanto essa forma de silenciosa que suas pernas tremiam abaixo dele e descobriu que mal se aguentava em pé quando tentou segui-la. O espírito parou por um momento, observando a condição dele e dando-lhe tempo para se recuperar. Mas Scrooge sentiu-se ainda pior por isso, pois uma onda arrepiante de terror incerto tomou conta dele, ao saber que, por trás da mortalha escura, havia olhos fantasmagóricos fixos nele, enquanto ele, embora se esforçasse ao máximo, não via nada além de uma mão espectral e um grande vulto enegrecido. Fantasma do futuro! Exclamou ele. Eu tenho mais medo de você do que de qualquer outro espectro que já tenha visto. Mas como sei que o seu propósito é me fazer o bem e como espero viver para ser um homem diferente do que fui, estou preparado para lhe fazer companhia, e de coração agradecido. Você não vai falar comigo? Não obteve resposta. A mão continuou apontada para a frente deles. Guia-me, Scrooge disse. Guia-me. A noite está terminando rapidamente e o tempo é preciso para mim. Eu sei. O fantasma se afastou da mesma forma como veio. Scrooge seguiu na sombra de sua capa e lhe pareceu que ela o sustentava e o transportava. Quase não era possível dizer que eles entraram na cidade, pois parecia mais que a cidade surgiu ao redor deles e os engoliu em seu próprio movimento. Mas lá estavam eles, no coração da grande cidade, na bolsa de valores, no meio dos comerciantes que corriam de um lado para o outro, carregando dinheiro tilintando nos bolsos, conversavam em grupos, consultavam seus relógios e brincavam pensativamente com suas enormes penduricalhos de ouro, e assim por diante, como Scrooge estava acostumado a ver com frequência. O espírito parou ao lado de um pequeno grupo de homens de negócio, observando que a mão apontava para eles. Scrooge avançou para escutar a conversa. Não, disse um homem grande e gordo, com um queixo monstruoso. Não sei quase nada sobre isso. De qualquer forma, só sei que ele está morto. Quando ele morreu? Perguntou o outro. Ontem à noite, eu acho. De quê? Qual era o problema dele? Perguntou um terceiro, tirando uma enorme porção de fumo de uma grande caixa de rapé. Eu achava que ele nunca morreria. Só Deus sabe, disse o primeiro, bocejando. O que ele fez com o dinheiro dele? Perguntou um cavalheiro de rosto avermelhado, com uma excrescência pendente na ponta do nariz, que tremia como carúncula de peru. Não sei, disse o homem com o queixo grande, bocejando novamente. Talvez tenha deixado para a empresa. Para mim é que não deixou, disse eu tenho certeza. Esse comentário foi recebido com uma gargalhada geral. É provável que seja um funeral bem barato, disse o mesmo orador. Não conheço ninguém disposto a comparecer. Que tal juntarmos uma turma e aparecermos sem convite?
Eu não me importo de ir, se o almoço estiver garantido, observou o cavalheiro com a excrescência no nariz. Mas se eu for, quero ser alimentado. Outra risada. Bem, eu sou o que tem menos interesse, afinal de contas, disse o primeiro interlocutor, pois nunca uso luvas pretas e nunca almoço. Mas estou disposto a ir, se alguém mais quiser. Quando penso nele, não tenho certeza se não fui seu melhor amigo, porque costumávamos conversar sempre que nos encontrávamos. Até logo, senhores. Interlocutores e ouvintes se afastaram e se misturaram a outros grupos. Scrooge conhecia esses homens e olhou em direção ao espírito, pedindo uma explicação. O fantasma deslizou para uma rua. Seu dedo apontou para duas pessoas que se encontraram. Scrooge prestou atenção de novo, achando que a explicação poderia estar ali. Ele também conhecia esses homens perfeitamente. Eram homens de negócios muito ricos e de grande importância. Scrooge sempre fez questão de ser considerado em boa estima por eles. Do ponto de vista comercial, é claro. Estritamente do ponto de vista comercial. Como vai? Um deles perguntou. Como vai? O outro respondeu. Bem, disse o primeiro. Chegou a vez do velho Muquirana, não é? É o que dizem, retrucou o segundo. Mas que frio, hein? É próprio da época de Natal. Você não vai patinar? Não, não. Tenho mais o que fazer. Bom dia. Nenhuma outra palavra. Esse foi o encontro, a conversa e a despedida deles. A princípio, Scrooge estava inclinado a se surpreender com o fato de o espírito atribuir importância a conversas aparentemente tão triviais. Mas, convencido de que isso devia ter algum propósito oculto, ele começou a pensar no que poderia ser. Eles dificilmente poderiam estar se referindo à morte de Jacob, seu antigo parceiro, pois isso pertencia ao passado e a área de atuação desse fantasma era o futuro. Também não conseguia pensar em ninguém diretamente ligado a ele, a quem pudessem aplicá-las. Mas sem duvidar de que, a quem quer que elas se aplicassem, tinham alguma lição de moral secreta destinada ao seu próprio aperfeiçoamento. Ele resolveu levar em conta cuidadosamente cada palavra que ouvia e tudo que visse. Decidiu, especialmente, observar a sombra de si mesmo quando esta apareceu, pois esperava que a conduta de sua pessoa no futuro lhe desse indicações de um caminho que possibilitasse encontrar a solução desse enigma. Ele procurou por sua própria imagem naquele lugar, mas outro homem estava no local que ele costumava ficar, e embora o relógio marcasse o horário habitual do dia para estar ali, não viu ninguém parecido com ele na multidão de gente no saguão de entrada da Bolsa de Valores. Porém, isso lhe causou pouca surpresa, pois em sua mente ele imaginava que sua decisão de mudar de vida começava a ser colocada em prática. Ao lado dele, quieto e sombrio, estava o fantasma com a mão estendida. Quando Scrooge saiu desse devaneio, imaginou, pelo gesto da mão e pela posição do fantasma em relação a si próprio, que aqueles olhos invisíveis estivessem olhando para ele intensamente. E isso o fez estremecer e sentir um calafrio da cabeça aos pés. Eles, então, deixaram esse cenário movimentado e entraram numa parte obscura da cidade, onde Scrooge nunca havia estado antes, embora conhecesse a localização e a má fama do lugar. Os caminhos eram sujos e estreitos, as lojas e as casas eram miseráveis, as pessoas eram muito feias e andavam seminuas, bêbadas, desmazeladas. Vielas, becos e passagens de esgotos subterrâneos despejavam seus odores repugnantes, sua imundície e seus moradores de vida desgarrada desse labirinto, e todo o quarteirão cheirava a crime, podridão e miséria. No fundo desse covil infame havia uma loja de teto baixo, no porão desossombrado, onde se comprava ferro velho, trapos, garrafas, ossos e miúdos gordurosos. Lá dentro, no chão, havia pilhas de ferramentas enferrujadas, pregos, correntes dobradiças, limas, balanças, pesos e todo tipo de sucata. Mistérios que pouca gente gostaria de conhecer estavam escondidos em montanhas de trapos repulsivos, massas de graxa deteriorada e sepulturas de ossos. Sentado entre as mercadorias que comercializava,
Perto de um forno a carvão feito de tijolos antigos, estava um sujeito de cabelos grisalhos, de quase 70 anos de idade, protegendo-se do ar do frio da rua, por meio de uma cortina imunda feita de farrapos diversos, pendurada num barbante. Ele fumava seu cachimbo, desfrutando da tranquilidade do seu retiro isolado. Scrooge e o fantasma se encontravam na presença desse homem, no exato momento em que uma mulher entrou na loja com um pacote pesado. Mas ela mal havia entrado quando outra mulher, igualmente carregada, também entrou, seguida de perto por um homem vestido de preto desbotado, que não ficou menos assustado com a visão delas do que ela se reconhecendo uma outra. Depois de um curto período de espanto, também compartilhado pelo sujeito do cachimbo, os três começaram a rir. Deixe a faxineira entrar primeiro, gritou o que chegou antes. Deixe a lavadeira ser a segunda e deixe o homem da funerária ser o terceiro. Olha só, velho Joey, que bela coincidência. Quem diria que nós três nos encontraríamos aqui sem combinar? Vocês não poderiam ter se encontrado num lugar melhor, disse o velho Joey, tirando o cachimbo da boca. Entre na sala de visitas. Você tem entrada livre aqui há muito tempo. Como você sabe, os outros dois também. Não são estranhos. Espere-me fechar a porta da loja. Ah, como isso range! Não existe um pedaço de metal mais enferrujado nesse mundo do que as próprias dobradiças, creio eu. Como também tenho certeza de que aqui não existem ossos tão antigos quanto os meus. Ah, estamos todos em harmonia nessa nossa ligação. Somos bem compatíveis. Vamos para a sala de visitas. Entrem, entrem. A sala de estar era o espaço atrás da cortina de farrapos. O ancião revirou o fogo com um pedaço de barra de ferro quebrada, proveniente do corrimão de uma escada. Depois reacendeu a lamparina enfumaçada, pois já era noite, com o tubo do cachimbo e colocou-o novamente na boca. Enquanto ele fazia isso, a mulher que havia falado jogou seu pacote no chão e sentou-se descaradamente numa banqueta, cruzando os cotovelos nos joelhos e olhando para os outros dois com um ar ousado e desafio. Pois bem, o que acontece? Quais são as chances, senhora Gilbert? A mulher perguntou. Toda pessoa tem o direito de cuidar de si mesma. Ele sempre fez isso. É verdade, de fato, a lavadeira respondeu. Ninguém mais do que ele. Então, não fique olhando como se você estivesse com medo, mulher. Quem é a mais esperto? Nós não vamos fazer buracos nos casacos uns dos outros, não é? Não, de fato, a senhora Gilbert e o homem replicaram juntos. Esperamos que não. Muito bem, então, exclamou a mulher. Isso basta. Quem é pior pela perda de umas coisas como essas? Não é o homem morto, certamente. Não, de fato, a senhora Gilbert concordou, rindo. Se o velho Sobina quisesse conservá-las depois que estivesse morto, a mulher continuou, por que não agiu como todo mundo enquanto viveu? Se ele tivesse feito isso, teria alguém para cuidar dele quando foi alcançado pela morte, em vez de ficar ofegando sozinho até o último suspiro. Essa é a maior verdade já dita, a senhora Gilbert falou. É o juízo recaindo sobre ele, recebeu o que merecia. Eu gostaria que fosse uma sentença um pouco mais pesada, a mulher retrucou. E teria sido, vocês podem acreditar em mim, se eu tivesse colocado as minhas mãos em qualquer outra coisa de maior valor. Abra esse pacote, velho Joe, e diga-me quanto isso vale. Seja franco. Não tenho medo de ser a primeira. Nem temo que eles vejam essas coisas. Sabemos muito bem que estávamos nos ajudando antes de nos encontrarmos aqui, acredito. Não é pecado. Abra o pacote, Joe. Mas o excesso de gentileza dos seus amigos não permitiu isso. E o homem de roupa preta desbotada, aproveitando a brecha primeiro, mostrou seu saque. Não era extenso. Um carimbo ou dois, uma caixa de lápis, um par de abotoaduras e um broche sem grande valor. Nada mais. Eles foram examinados e avaliados separadamente pelo velho Joey, que registrou. Na parede, as quantias que estavam dispostos a pagar a cada coisa. E as somas do total quando viu que não havia mais nada por vir. Essa é sua conta, Joey falou. Eu não daria mais de 6 centavos.
mesmo que se eu fosse cozido em fogo lento para aumentar o valor. Quem é o próximo? A senhora Gilbert foi a seguinte: lençóis e toalhas, algumas roupas, 2 colheres de chá de prata à moda antiga, um pegador de torrões de açúcar e algumas botas. A conta dela foi feita na parede da mesma maneira. Eu sempre esbanjo com as mulheres. É uma fraqueza minha e é por isso que eu me arruino, disse o velho Joey. Aqui está a sua conta. Se você me pedisse outro centavo e fizesse uma pergunta direta, eu me arrependeria de ser tão liberal e descontaria meia coroa. Agora, desfaça o meu pacote, Joey, disse a primeira mulher. Joey ajoelhou-se para abri-lo com a maior conveniência, e depois de soltar muitos nós, arrastou um grande e pesado rolo de peça de tecido escuro. Como você chama isso? Joey perguntou. Cortinas de dossel? Ah! A mulher replicou, rindo e inclinando-se para a frente, de braços cruzados. Sim, cortinas de dossel. Você não vai me dizer que as arrancou, com argolas e tudo, da cama dele, com ele deitado lá. Joe estranhou. Sim, isso mesmo, a mulher replicou. Por que não? Você nasceu para fazer fortuna, Joey comentou, e certamente fará. Certamente que não vou abrir a minha mão, se eu depender dela para conseguir alguma coisa, principalmente de um homem como esse. Isso eu lhe prometo, Joey. A mulher retrucou friamente. Agora, não derrube óleo sobre os cobertores. Esses cobertores são dele? Joey perguntou. De quem mais você acha que seriam? A mulher respondeu. Não existe a possibilidade de ele ficar resfriado sem eles. Eu posso lhes garantir. Espero que ele não tenha morrido de nenhuma doença contagiosa, certo? O velho Joey perguntou, interrompendo seu trabalho e olhando para o alto. Não tenha medo disso, a mulher retrucou. Eu não gostava tanto da companhia dele, a ponto de ficar com ele por essas ninharias, se houvesse o menor risco. Ora, você pode examinar essa camisa até os seus olhos doerem, mas não encontrará nenhum buraco, nenhum pedaço de pano puído. É a melhor que ele teve e muito bonita também. Eles a teriam desperdiçado se não fosse por mim. Como ela teria sido desperdiçada? O velho Joey quis saber. Colocando nele para ser enterrada, com certeza. A mulher respondeu com uma gargalhada. Alguém foi suficientemente tolo para fazer isso, mas eu atirei de novo. Se a chita não for bastante boa para tal propósito, não será bastante boa para nada. Servia muito bem para cobrir o corpo, mas ele não ficou mais feio sem ela. Scrooge escutou esse diálogo horrorizado. Ao vê-los sentados, reunidos em torno de seu espólio, sob a escassa luz proporcionada pela lamparina do velho, ele experimentou uma sensação de ódio e repugnância, que não poderia ter sido maior ainda se aqueles demônios indecentes estivessem pechinchando o preço do próprio cadáver. Haha! A mesma mulher riu quando o velho Joey, pegando um saco de flanela com dinheiro, contou as moedas e separou o pagamento de cada um no chão. Esse é o fim de tudo, como vocês podem ver. Ele assustava todo mundo e afastava cada pessoa para longe dele quando estava vivo, só para nos beneficiar depois de morto. Hahaha. Espírito, o Scrooge disse, estremecendo da cabeça aos pés. Entendi. O caso desse homem desgraçado pode ser o meu. A minha vida tende a terminar assim. Meu Deus misericordioso, mas o que é isso? Ele recuou aterrorizado. A cena tinha mudado e agora ele quase tocava numa cama. Um leito desarrumado, sem cortinas no dossel, sobre o qual, envolto em um lençol esfarrapado, havia algo que, embora estivesse mudo e imóvel, anunciava-se em si mesmo numa linguagem pavorosa. O quarto estava muito escuro, escuro demais para ser observado com precisão. Embora Scrooge olhasse em volta, obedecendo ao impulso secreto, ansioso para saber que tipo de quarto era. Uma luz pálida, que vinha da parte externa, caiu diretamente sobre o leito, em cima do qual, esfaqueado, despojado e abandonado, sem ninguém para velar, sem ninguém para chorar por ele, estava o corpo daquele homem. Scrooge olhou para o fantasma, cuja mão firme apontava para a cabeça do falecido.
O pano que a cobria estava tão descuidadamente ajustado que o menor gesto, o movimento de um dedo da parte do Scrooge, teria se revelado o rosto. Ele pensou nisso, sentiu que seria fácil fazer isso e ansiava por fazê-lo, mas não tinha mais poder para retirar o véu do que de rejeitar o espectro ao seu lado. Ó morte fria, gélida, rígida e tenebrosa, tu podes aqui erguer o teu altar e vesti-lo com todos os terrores que estiverem sob o teu comando, pois esse é o teu domínio. Mas quando se trata de uma cabeça amada, reverenciada e honrada, tu não podes usar um só fio de seus cabelos para os seus terríveis propósitos, nem tornar odioso um só traço do seu rosto. Então, não é porque a mão também não se torne pesada e não caia se for solta. Não é porque o coração e o pulso ainda batem, mas porque essa mão estava aberta. Era generosa e verdadeira. Esse coração era corajoso, quente e terno, e sua pulsação era de um homem de verdade. Ataque e morte impiedosa, ataque. E do ferimento verás brotar as boas ações, caindo como sementes de vida imortal no mundo. Nenhuma voz pronunciou essas palavras no ouvido de Scrooge, e mesmo assim, ele as ouviu quando olhou para cima. Ele pensou: se este homem pudesse reviver agora, quais seriam seus principais pensamentos? Avareza, egoísmo e cobiça? Essas coisas realmente o levaram a um bom destino. Ele jazia naquele leito, na cama vazia e escura, sem ninguém, sem nenhum homem, nenhuma mulher, sem nenhuma criança, para dizer que ele havia sido bom com eles nisso ou naquilo, em tais ou quais circunstâncias, sem nenhuma lembrança de uma palavra amável dita a eles. Um gato arranhava a porta, e sobre a pedra da lareira ouvia-se o som de ratos roendo algo. O que eles iam buscar naquela quarto fúnebre, naquela câmara mortuária? Por que estavam tão inquietos e perturbados? Scrooge não se atreveu a pensar nisso. Espírito, ele disse, este é lugar pavoroso. Ao sair daqui, não esquecerei a lição. Confie em mim, vamos. Ainda assim, o fantasma continuou a apontar com um dedo imóvel para a cabeça do cadáver. Eu compreendo você, Scrooge retrucou. E eu faria isso se pudesse, mas eu não tenho forças, espírito, eu não tenho forças. O fantasma pareceu olhar para ele ainda mais atentamente. Se na cidade existir alguma pessoa que sinta uma emoção sincera causada pela morte desse homem, Scrooge implorou, agonizante, mostre-a para mim, espírito. Eu lhe imploro. O fantasma estendeu seu manto escuro diante dele por um momento, como uma asa, e ao retirá-lo, revelou um quarto à luz do dia, onde uma mãe estava com seus filhos. Ela esperava alguém inquieta e ansiosa, pois andava de um lado para o outro no quarto. Assustava-se com o menor ruído, olhava pela janela, observava o relógio, tentava, em vão, trabalhar com a agulha e quase não aguentava a gritaria das crianças brincando. Finalmente, a tão aguardada batida à porta foi ouvida. Ela correu para lá e encontrou o marido, um homem cujo rosto se mostrava preocupado e deprimido. Embora ele fosse jovem, então exibia uma expressão notável, uma espécime de prazer tristonho, do qual se envergonhava e que se esforçava para reprimir. Ele sentou-se para jantar a refeição preparada, que aquecia no fogo. Quando ela lhe perguntou timidamente que notícias trazia, o que só aconteceu depois de um longo silêncio, ele pareceu encabulado para responder. São boas ou ruins? Ela perguntou, tentando ajudá-lo. Ruins, ele respondeu. Estamos completamente arruinados? Não, ainda temos esperanças, Caroline. Se ele ceder, sim, ela comentou admirada. Se um milagre desses acontecer, então podemos ter esperanças, sem dúvidas. Ele não pode mais ceder, o marido afirmou. Está morto. Ao julgar pelo seu rosto, essa mulher era uma criatura meiga e paciente. No entanto, ao saber disso, ela agradeceu de coração com as mãos entrelaçadas. Logo em seguida, porém, ela se arrependeu e orou pedindo perdão.
mas a primeira emoção que surgiu no coração dela foi essa. O que me disse a mulher meio bêbada com quem eu falei ontem à noite quando tentei vê-lo para conseguir uma semana de prazo, e que eu achava que seria apenas uma mera desculpa para me evitar, era realmente verdade. Ele não só estava muito doente, como já estava morrendo. Para quem a nossa dívida será transferida? Não sei, mas até isso acontecer, já teremos conseguido o dinheiro. Mesmo se não o tivermos, seria muito azar, na verdade, encontrarmos um credor tão impiedoso como seu sucessor. Podemos dormir esta noite com o coração leve, Caroline. Sim, a retirada desse piso de cima deles deixou seus corações mais leves. Os rostos das crianças, agrupadas em silêncio ao redor para escutar o que eles pouco entendiam, ficaram mais vivos e aquele lar se tornou mais feliz com a morte desse homem. A única emoção causada por esse evento que o fantasma acabava de mostrar a ele era uma emoção de prazer. Deixe-me ver um pouco de ternura relacionada a essa morte, Scrooge disse. Ou esse quarto escuro que acabamos de deixar agora ficará para sempre presente em minha memória. O fantasma conduziu por várias ruas familiares para ele. Enquanto caminhavam, Scrooge olhava para cá e para lá, tentando encontrar sua própria imagem. Mas em nenhum lugar conseguia vê-la. Eles entraram na casa do pobre Bob, a moradia que ele havia visitado antes. Encontraram a mãe e as crianças sentadas em torno da lareira. Tudo estava quieto, muito quieto. Os pequenos e ruidosos Kratts estavam sentados num canto, parados como estátuas, olhando fixamente para Peter, que lia um livro aberto diante dele. A mãe e as filhas estavam ocupadas com a costura, mas certamente todos estavam quietos demais. E ele pegou uma criança e colocou-a no meio deles. De onde Scrooge ouviu essas palavras? Ele não tinha sonhado com isso. Talvez o menino tivesse lido essas palavras, enquanto ele e o espírito passavam pela porta de entrada. Então, por que ele não continuou a leitura? A mãe colocou seu trabalho sobre a mesa e esfregou o rosto com as mãos. Essa cor faz os meus olhos doer. Ela disse. A cor? Ah, pobre Tim. Já estou melhor de novo. Já estou melhor de novo, a esposa Katz prosseguiu. A luz de velas me incomoda, e, por nada nesse mundo, eu receberia o pai de vocês de olhos inchados quando ele chegar em casa. Aliás, ele não deve demorar. Já passou da hora, Peter respondeu, fechando o livro. Mas acho que ele tem andado um pouco mais devagar do que de costume nas últimas noites, mãe. Eles voltaram a ficar quietos. Por fim, ela disse com uma voz firme e alegre, que só vacilou uma vez. Eu sei que ele andava depressa, bem depressa, quando carregava Tim nos ombros, muito rápido mesmo. E eu também sei, Peter gritou, muitas vezes. Eu também, alguém exclamou. Em seguida, todos repetiram a mesma coisa. É que ele era muito leve de carregar. Ele voltou a falar, retomando o seu trabalho. E o pai de vocês o amava tanto que isso não era problema, não o incomodava. Mas escutem, o pai de vocês está na porta. Ela correu para encontrá-lo. O pobre Bob entrou com o seu cachecol. E ele bem que precisava disso. O chá estava pronto para ele no fogão e todos se precipitaram para servi-lo. Então, os dois Kratts caçulas pularam em seus joelhos e cada um encostou a bochecha no rosto dele, como se dissessem: Não se preocupe, pai, não fique triste. Bob ficou muito contente com eles e conversou agradavelmente com toda a família. Olhou para o trabalho de costura sobre a mesa e elogiou a habilidade e a rapidez da Sra. Kratts e das meninas. Vocês terminarão muito antes de domingo, ele comentou. Puxa, domingo? Então, você esteve lá hoje, Robert? A esposa perguntou. Sim, meu amor, Bob retrucou. E gostaria que você pudesse ter ido. Teria feito bem a você ver como o lugar é verde. Mas você verá esse lugar muitas vezes. Prometi a ele que passearia por lá num domingo. Ah, o meu filhote! Bob exclamou. O meu filhote.
Ele desmoronou por inteiro, de uma só vez. Não conseguiu evitar. Para que isso não acontecesse, seria preciso que ele e o seu filho não tivessem sido tão próximos quanto foram. Ele saiu da sala e subiu as escadas para o quarto no andar de cima, que estava alegremente iluminado e decorado como no Natal. Havia uma cadeira ao lado da cama da criança e indícios de que alguém estivera ali, até recentemente. O pobre Bob sentou-se e, depois de descansar e se acalmar um pouco, imaginou-se deixando um beijo naquele rostinho querido. Então, ele se resignou com o que havia acontecido e desceu novamente para a sala no andar de baixo, muito feliz. Todos se aproximaram da lareira e passaram a conversar, ainda com as meninas e a mãe trabalhando. Bob contou-lhe sobre a extraordinária bondade do sobrinho do Sr. Scrooge, a quem ele mal conhecia, pois haviam se encontrado apenas uma vez e que, ao encontrá-lo na rua naquele dia e percebendo que ele parecia um pouco abatido, como você sabe, pelo que Bob disse, perguntou o que havia acontecido para deixá-lo assim angustiado. Sendo assim, e como ele é o cavalheiro mais agradável que alguém poderia encontrar, contei a ele. Bob continuou. Lamento muito por isso, Sr. Cratchit, foi o que ele disse, e sinceramente por sua boa esposa. A propósito, não sei como ele sabia disso. Sabia o que, meu querido? Que você era uma boa esposa. Bob respondeu. Mas todo mundo sabe disso. Peter retrucou. Muito bem observado, meu filho. Bob exclamou. Espero que todo mundo saiba disso. Ele disse ainda. Sinceramente, lamento muito também por sua boa esposa. Se eu puder ser útil para você de qualquer maneira... E me deu seu cartão, acrescentando. Este é o meu endereço. Por favor, venha me ver. Então, não fiquei encantado por qualquer coisa que ele possa fazer por nós, mas pela gentileza da parte dele, explicou Bob. Realmente, parecia que ele conhecia o nosso Tim e sentia tanto como nós. Tenho certeza de que ele tem um bom coração, a Sra. Cratchit concluiu. Você teria mais certeza ainda, minha querida, Bob replicou, se ouvisse e falasse com ele. Eu não me surpreenderia totalmente. Anote o que eu digo, se ele colocasse Peter numa situação melhor. Escute isso, Peter, a Sra. Cratchit exclamou. Assim, Peter vai querer se casar e ter sua própria casa, uma das meninas provocou. Vai cuidar da sua vida, Peter retrucou, fazendo uma careta. Pode ser que isso aconteça ou não, Bob disse. De qualquer forma, temos muito tempo pela frente, meus queridos. Mas seja lá quando e como nos separarmos, tenho certeza de que nenhum de nós esquecerá o pobre Tim, nem dessas primeiras separação que houve entre nós. Nunca, todos exclamaram. Mas de uma coisa eu sei, Bob prosseguiu. Eu sei, meus queridos filhos, que se nos lembrarmos de quão paciente e gentil ele era, embora fosse tão pequenino, não haveremos de armar encrencas muito facilmente entre nós, porque se fizermos isso, estaremos nos esquecendo do pobre Tim. Isso não, pai, jamais, todos exclamaram. Fico muito feliz com isso, Bob afirmou. Muitíssimo feliz. A Sra. Cratchit beijou e as suas filhas o beijaram. Os dois Cratchits caçulas o beijaram e Peter e ele apertaram as mãos. Sereno espírito de Tim e a tua essência infantil veio do próprio Deus. Fantasma, Scrooge disse. Algo me diz que o nosso momento de despedida está se aproximando. Eu sei disso, mas não sei como. Diga-me, quem era o homem que vimos morto? O fantasma do Natal futuro o transportou, como antes, embora para outra época. Ele achou, pois na verdade parecia não haver nenhuma ordem nessas últimas visões, exceto que elas ocorriam no futuro, para os locais onde os homens de negócios se reuniam, sem que ele pudesse se enxergar. Na verdade, o espírito não parava para nada, apenas seguia em frente, com o objetivo então desejado, até Scrooge implorar para que fizesse uma pausa por um momento. Essa viela que atravessamos, Scrooge disse, tem sido o centro das minhas atividades há muito tempo. Eu reconheço a casa. Deixe-me ver o que serei no futuro. O espírito parou, com a mão apontando para outro lugar. A casa fica ali, Scrooge exclamou. Por que está apontando para lá? O dedo inexorável não mudou de direção.
Scrooge correu até a janela do seu escritório e olhou para dentro. Ainda era um escritório, mas não o dele. A mobília não era a mesma e o sujeito na cadeira não era ele. O fantasma continuava apontando como antes. Scrooge juntou-se a ele mais uma vez, perguntando-se por que não estaria mais ali e para onde teria ido. Acompanhou-a até chegarem ao portão de ferro. Antes de entrar, parou para olhar ao redor. Era um cemitério no átrio de uma igreja. Ali jaziam os homens miseráveis, indigentes, cujo nome ele não haveria de conhecer. Mas era um lugar digno, murado por casas, invadido pelo mato e pelas ervas daninhas, uma vegetação mais morta do que viva, atulhado de tantos túmulos quanto um obeso com apetite saciado. Mas, apesar de tudo, era um lugar digno. O espírito parou entre as sepulturas e apontou para uma. Scrooge avançou em direção a ela, tremendo. O fantasma permanecia exatamente como antes, mas Scrooge pressentiu um novo significado em sua atitude solene. Antes de me aproximar dessa lápide que você aponta, Scrooge disse, responde-me uma coisa. Essa é uma imagem do que vai acontecer ou apenas uma imagem do que pode acontecer? O fantasma continuou apontando para a mesma sepultura. Os caminhos que os homens percorrem prenunciam certos destinos, os quais, se houver perseverança, deverão ser alcançados por eles, Scrooge comentou. Mas, se durante o percurso houver alteração de caminhos, os destinos mudam. Diga se isso acontece com o que você está me mostrando. O espírito permaneceu imóvel como sempre. Scrooge rastejou em direção ao túmulo, tremendo de pavor, e em seguida, à indicação do dedo, leu seu próprio nome esculpido na lápide da sepultura abandonada, Ebenezer Scrooge. Então, aquele homem que estava sobre a cama sou eu, ele gritou de joelhos. O dedo apontou do túmulo para ele e dele para o túmulo. Não, espírito, isso não. O dedo continuou do mesmo jeito. Espírito, ele exclamou, agarrando no manto do fantasma. Ouça-me. Já não sou o mesmo homem que eu era. Não mais serei o homem que teria sido, senão pela sua intervenção. Por que me mostra tudo isso, se toda a esperança está perdida para mim? Pela primeira vez a mão parecia se mover. Bom, espírito, ele prosseguiu, prostrando-se no chão diante dele. A sua natureza intercede por mim e se compadece de mim. Permita-me que eu ainda possa mudar essas sombras que você me mostrou, através de uma vida transformada. A mão tremulou, esboçando um gesto gentil. Honrarei o Natal de todo o meu coração e tentarei guardá-lo o ano inteiro. Vou viver no passado, no presente e no futuro. Esses três espíritos não se afastarão de mim, pois não esquecerei as lições ensinadas. Oh, diga-me que eu posso apagar a inscrição que está nessa pedra. Em sua agonia, ele pegou a mão do fantasma, que procurou se soltar. O desespero fazia com que Scrooge superasse suas forças, mas ainda assim o espírito era mais forte e o repeliu. Juntando as mãos em uma última súplica para ter seu destino revertido, Scrooge percebeu uma alteração no manto encapuzado do fantasma, que se encolheu e desmoronou, escorregando pela cabeceira da cama. Capítulo 5. O fim disso. Provavelmente o último capítulo, então, né? Tá realmente bem fiel a animação até agora. Bem fiel. A diferença é que ali, na animação que eu me lembro, é só um cara e uma mulher conversando sobre as mercadorias, né? Aqui tinham 4 pessoas. Sim, era a cabeceira da cama dele. A cama era dele, o quarto era dele e o melhor de tudo, para sua maior felicidade, o tempo que ele teria pela frente era dele, para se emendar. Viverei no passado, no presente e no futuro, Scrooge repetia enquanto pulava da cama. Os 3 espíritos estarão comigo. Oh, Jacob Marley, que o céu e a época de Natal sejam louvados por isso. Eu digo isso de joelhos. Velho Jacob, de joelhos. Ele estava tão agitado e radiante com suas boas intenções, que sua voz desfalecida
quase não correspondia ao sentimento que o inspirava. Ele soluçava tanto em seu conflito com o espírito que seu rosto estava encharcado de lágrimas. Elas não foram arrancadas, Scrooge exclamou, puxando com os braços uma das cortinas do dossel da sua cama. Não foram roubadas, nem as argolas, nada. Elas estão aqui. Eu estou aqui. As imagens das coisas que teriam ocorrido podem se dissipar. E se dissiparão, eu sei que sim. Durante todo esse tempo, as mãos deles estiveram ocupadas com as suas roupas. Ele as revirava pelo avesso, colocava-as de cabeça para baixo, rasgava-as, pisava nelas, tornando-nas parceiras de todo tipo de extravagância. Eu nem sei o que fazer, Scrooge gritava, rindo e chorando ao mesmo tempo, e com as suas meias, fazendo de si mesmo uma perfeita representação da estátua de Laconte com as suas serpentes. Estou tão leve quanto uma pena, estou tão feliz quanto um anjo, tão alegre quanto um estudante, tão atordoado quanto um bêbado. Feliz Natal para todos, feliz Ano Novo para todo mundo, viva! Ele gritou, viva! Saltitando, ele foi parar na sala de visitas e lá ficou parado, completamente sem fôlego. Aqui está, a panela com mingau, Scrooge exclamou, recomeçando a dançar em volta da lareira. E foi por essa porta que o fantasma do Jacob Marley entrou. Naquele canto ficou o fantasma do Natal do presente. E ali, a janela onde eu vi os espíritos errantes. Tudo no lugar, tudo é verdade, tudo aconteceu. Realmente, para um homem sem prática há tantos anos, foi uma gargalhada esplêndida, muito ilustre, a mãe de uma longa e fecunda linhagem de risadas brilhantes. Não sei em que dia do mês estamos, Scrooge disse. Não sei quanto tempo fiquei entre os espíritos. Não sei de nada. Voltei a ser criança. Tanto faz. Tanto faz. Eu não me importo. Prefiro ser criança, viva! Ele gritou. Ele foi interrompido em seu transbordamento de alegria pelos sinos das igrejas batendo as mais vibrantes badaladas que já havia ouvido. Oh, glória a Deus! Scrooge exclamou. Correndo para a janela, ele a abriu e espiou lá fora. Não havia névoa nem neblina. Fazia um frio claro, brilhante, jovial e luminoso. Um frio que levava o sangue a dançar nas veias. Os sinos alegres tocavam a luz dourada do sol, que brilhava num céu divino, deixando o ar fresco e doce. Oh, glória a Deus! Scrooge exclamou. Que dia é hoje? Scrooge gritou, chamando o menino que passava com roupa de domingo e que talvez o estivesse observando. Hein? O menino retrucou, completamente admirado. Que dia é hoje, meu bom companheiro? Scrooge insistiu. Hoje? O menino respondeu. Bem, hoje é dia de Natal. É dia de Natal, o Scrooge exclamou para si mesmo. E eu não perdi isso. Os espíritos fizeram tudo na mesma noite. Eles podem fazer tudo o que quiserem. Claro que podem. Ei, meu bom companheiro. Olá, o menino respondeu. Você conhece a avícola que fica na esquina da segunda rua abaixo? Scrooge perguntou. Claro que sim, o garoto respondeu. Menino inteligente, Scrooge replicou. Menino esperto. Você sabe se eles venderam o belo peru que estava pendurado lá? Não o belo peru pequeno, mas o grande. O que é tão grande quanto eu? O menino retrucou. Que menino maravilhoso, Scrooge elogiou. É um prazer falar com você. Sim, esse mesmo. Ainda está lá, pendurado até agora. O menino respondeu. Verdade, o Scrooge se entusiasmou. Vá até lá e compre-o. Está brincando? O menino exclamou. Não, não, Scrooge disse. Estou falando sério. Vá até lá e compre-o. Diga a ele que o tragam para cá, para que eu possa lhe dizer o endereço de entrega. Volte com o rapaz e lhe dou um shilling. Volte com ele em menos de 5 minutos que eu lhe darei meia coroa. O garoto saiu correndo feito uma bala. Seria preciso ter uma mão muito firme no gatilho para que alguém conseguisse disparar quase tão rápido. Vou enviá-lo para o Bob. Scrooge sussurrou, esfregando as mãos e afastando-se com um sorriso. Ele não saberá quem enviou. Tem o dobro do tamanho do Tim. Joe Miller jamais teria essa ideia de mandar um peru para o Bob. A mão com a qual ele escreveu o endereço já não estava tão firme, mas, de alguma forma, ele conseguiu fazer isso. Em seguida,
Desceu as escadas para abrir a porta da rua, pronto para a chegada do moço da avícola. Enquanto aguardava, a argola da porta chamou sua atenção. Vou gostar disso enquanto eu viver, Scrooge exclamou, acariciando com a mão. Eu jamais havia reparado em algo assim antes. Que bela aparência! É uma argola admirável. Aqui está o peru. Ei! Ele chamou. Como vai? Feliz Natal! O peru era enorme. Certamente aquela ave não se aguentaria sobre as próprias pernas, pois ela as quebraria num minuto, como pedaços de lacre de cera. Mas é impossível levar isso para a cidade de Camden, Scrooge disse. Pegue um táxi. O sorriso com que ele disse isso, a alegria com a qual pagou pelo peru e a satisfação que sentiu ao pagar o táxi e a felicidade de recompensar o garoto, só foram superados pelos sorrisos que ele escancarou ao sentar-se novamente na cadeira, sem fôlego, rindo até chorar. Barbear-se não foi uma tarefa fácil, pois sua mão continuava tremendo muito e fazer a barba exige muita atenção, mesmo que você não esteja dançando enquanto faz isso. Mas se estivesse cortado o nariz, ele teria feito um curativo com um pedaço de tafetá e ficaria muito satisfeito. Ele se vestiu com o que tinha de melhor e, por fim, saiu para passear nas ruas. A essa altura, as pessoas estavam agitadas. Como se eles a haviam visto como o fantasma do Natal presente. Scrooge, andando com ambas as mãos atrás das costas, olhava para todos com um sorriso de prazer. Para resumir, ele parecia tão irresistivelmente agradável que uns 3 ou 4 cavalheiros bem-humorados o cumprimentaram. Bom dia, senhor. Feliz Natal para o senhor. Muitas vezes depois, Scrooge disse que, de todos os sons alegres que ele jamais ouviu, aqueles foram os mais agradáveis para os seus ouvidos. Ele não tinha ido longe quando viu, vindo em direção a ele, o cavalheiro corpulento que havia entrado em seu escritório de contabilidade no dia anterior. E disse, Scrooge Marley, creio eu. Ele sentiu uma pontada no coração ao pensar como esse velho senhor olharia para ele quando eles se encontrassem. Mas sabia que o caminho estava diante dele e decidiu segui-lo. Meu caro senhor, exclamou Scrooge chamou, acelerando o passo e cumprimentando o velho cavalheiro com ambas as mãos. Como vai? Espero que o dia de ontem tenha sido proveitoso. Foi muita gentileza da sua parte. Feliz Natal, senhor. Senhor Scrooge? Sim, Scrooge disse. Esse é o meu nome. Mas temo que não seja muito agradável para você. Por favor, permita-lhe que eu peça perdão. O senhor teria a bondade de aceitar? O resto da frase Scrooge sussurrou no ouvido dele. Que Deus seja louvado! Gritou o cavalheiro, como se a respiração dele fosse levada embora. Meu caro senhor Scrooge, o senhor está falando sério? Por favor, Scrooge disse, nem um centavo a menos. Garanto-lhe que muitos pagamentos em atraso estão incluídos. O senhor pode fazer esse favor para mim? Meu caro senhor, o outro respondeu, cumprimentando-o efusivamente. Não sei o que dizer para agradecer tamanha bene... Não diga nada, por favor, Scrooge retrucou. Venha me ver, o senhor virá me ver? Sim, eu vou, o velho cavalheiro exclamou, e deixou claro que pretendia fazer isso. Obrigado, Scrooge disse. Estou muitíssimo grato a você. Agradeço-lhe 1000 vezes, Deus o abençoe. Ele foi à igreja, andou pelas ruas e observou as pessoas correndo de um lado para o outro. Afagou a cabeça de crianças, conversou com mendigos e, olhando para as janelas e para as cozinhas das casas, descobriu que tudo aquilo poderia lhe dar prazer. Ele jamais imaginou que uma simples caminhada, ou que qualquer coisa simples, pudesse lhe proporcionar tanta felicidade. À tarde, ele dirigiu seus passos para a casa do sobrinho. Ao se aproximar, passou pela entrada 1 dúzia de vezes, antes que tivesse a coragem de subir e bater à porta. Mas, por fim, ele tomou coragem. O dono da casa está, minha querida? Scrooge perguntou à empregada. Moça bonita. Sim, senhor. Onde posso encontrá-lo, minha querida? Scrooge perguntou. Ele está na sala de jantar, senhor, junto com a patroa. Vou lhe mostrar as escadas, por favor. Obrigado, ele me conhece, Scrooge disse, já com a mão na maçaneta da porta da sala de jantar. Vou entrar, você foi muito gentil. Ele girou a maçaneta cuidadosamente e aproximou o rosto da porta. O casal estava examinando a mesa, preparada com grande esmero.
pois os recém-casados sempre ficam nervosos com os detalhes e gostam de ver se tudo está certo. Fred! Exclamou Scrooge. Deus do céu! Como a sobrinha dele, por afinidade, estremeceu. Por um momento, Scrooge esqueceu que a tinha visto sentada no canto com os pés no banquinho, senão ele não teria se atrevido a entrar de modo algum. Deus seja louvado! Gritou Fred. Quem vem lá? Sou eu, o seu tio Scrooge. Eu vim para a ceia. Posso entrar, Fred? Se ele poderia entrar, foi por pouco que ele não teve o braço deslocado para que ele entrasse na sala de jantar. Em 5 minutos, Scrooge parecia que estava em casa. Fred não poderia ter sido mais cordial. A sobrinha acompanhou o marido, assim como Topper, quando chegou, como a irmã gorducha quando veio, e assim como os demais fizeram quando chegaram. A festa foi maravilhosa, as brincadeiras muito divertidas, a alegria era geral, a felicidade incrível. Mas na manhã seguinte, Scrooge chegou cedo no escritório. Ora, ele chegou cedo demais. Ah, se ele pudesse estar lá cedo e pegar o Bob Kratz chegando atrasado, era essa a maior preocupação que ele tinha em seu coração. E ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu. O relógio bateu 9 horas e Bob não chegou. Bateu 9h15 e nada do Bob. Ele já estava 18 minutos e meio atrasado. Scrooge esperava sentado, com a porta aberta para poder vê-lo entrar na alcova. Tirando o chapéu e o cachecol também antes de entrar, Bob imediatamente se instalou em sua banqueta e passou a escrever depressa, como se tentasse recuperar o tempo perdido desde as 9 horas. Olá, Scrooge rosnou, fingindo da melhor maneira possível o seu tom de voz habitual. O que você tem a dizer para chegar aqui a essa hora do dia? Sinto muito, senhor. Bob se desculpou. Estou recuperando o tempo que me atrasei. Você está? Scrooge repetiu. Sim. Eu acho que você pensa que está. Aproxime-se um pouco, por favor. É só uma vez por ano, senhor. Bob implorou, saindo da alcova. Não se repetirá. Acho que exagerei um pouco ao me divertir ontem, senhor. Muito bem. Mas agora eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo. Scrooge acrescentou. Não vou admitir esse tipo de coisa por mais tempo. E, portanto, ele prosseguiu, saindo da sua banqueta, mas deu tamanho tropeção no Bob que este recuou para sua alcova, cambaleando. E, portanto, estou prestes a aumentar o seu salário. Bob estremeceu e se preparou para pegar a régua que estava em cima da sua mesa. Instintivamente, ele teve a ideia de atacar Scrooge, dominá-lo e pedir ajuda às pessoas que passavam na viela para colocá-lo numa camisa de força. Um Feliz Natal, Bob! Scrooge exclamou, com uma seriedade inconfundível, enquanto lhe dava a tapinha nas costas. Um Natal mais feliz, Bob, meu bom companheiro, do que eu lhe dei por tantos anos. Vou aumentar o seu salário e vou me esforçar para ajudá-lo a sustentar a sua família. Vamos resolver esses assuntos nesta mesma tarde de hoje, com uma jarra de ponche de Natal fumegante. Bob. Acenda os 2 braseiros, mas, antes de colocarmos os pingos nos is, vá comprar um novo balde de carvão no carvoeiro, Bob. Scrooge fez muito mais do que havia prometido. Ele não só manteve a palavra, como fez infinitamente mais. Quanto a Tim, que não morreu, Scrooge foi um segundo pai. Ele se tornou o melhor amigo, o melhor patrão e o melhor homem de bem que o bom e velho centro da cidade, ou qualquer outra boa cidade, vila ou bairro no bom e velho mundo, já conheceu. Algumas pessoas riam ao verem a mudança nele, mas ele as deixava rirem e pouco se importava, pois havia se tornado suficientemente sábio para entender que nunca nada aconteceu para o bem nesse mundo sem que algumas pessoas debochem no começo. E sabendo que tais pessoas ficariam cegas de qualquer maneira, ele achava que era melhor a doença delas se manifestar por meio de caretas ridículas do que aparecer em formas menos atraentes. Ele próprio sorria do fundo do coração e essa vingança lhe bastava. Ele não teve mais encontros com os espíritos, mas depois disso
passou a viver pelo princípio do total desprendimento. Daí em diante, esteve muito mais com os amigos e a família, e dele sempre se dizia que, se algum homem sabia como celebrar bem a festa de Natal, esse homem era o Scrooge. E como Tim observou, que essa mesma verdade seja dita de todos nós e de cada um de nós. Que Deus nos abençoe a todos nós. Acabou-se, é isto. Temos então, essa foi a leitura de um conto de Natal do Charles Dickens. Grande clássico de Natal. Mais uma leitura para a nossa cota de leitura. GG, é isso. Tava de lurk aí, Witch. Que história é essa? GGíssimo. E a história, ela é bem parecida, quase idêntica à animação. A animação foi bem fiel, realmente, né, quando os caras fizeram. E assim, ó, já que ela é tão parecida, que elas são praticamente iguais, eu gostei do filme, acabou que eu gostei da história também, né, do livro. Porque elas são realmente... Acho que deve ter 2 ou 3 detalhes ali, cenas que são diferentes ou que o livro acrescentou mais. Mas é muito fiel.